Glória a Deus. Shalom, shalom. Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui nessa manhã? Solta um beijo para Ele. Vamos dar um lindo aplauso a Jesus. Aleluia. Pode sentar. A gente sempre diz assim, antes de sentar, né, dá um abraço no seu irmão, mas a gente está evitando abraçar, então só olha para o seu irmão assim, quem está de máscara dá uma piscada de olho assim, né? Quem está sem máscara dá um sorriso aí para os irmãos. Diga que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, surpreendente. Principalmente para os irmãos da Igreja de Cristo que estão em casa. Estamos tendo mais visitantes do que os irmãos da igreja no culto. Isso é um fato surpreendente, viu? Então, os irmãos aí, ó, vamos exercer fé, viu? Vamos exercer fé e vamos congregar, meu povo. Jesus está voltando. É ou não é? Gente, quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã. E nós hoje estamos sendo transmitidos aqui pelo Facebook, pela página da igreja, mas também estamos pelo YouTube, aos domingos também pelo YouTube. Então quero dar um shalom também para todo o pessoal que está no Facebook, todo o pessoal que está no YouTube. E semana passada a gente falou um pouquinho sobre a paternidade de Deus. E dentro dessa visão da paternidade, nós falamos um pouquinho sobre o caráter de Deus e todas as coisas que o Evangelho nos proporciona em Jesus. Mas na semana anterior, nós ministramos uma palavra, não sei quantos se lembram, e aí o povo raramente lembra do que o pastor pregou, infelizmente, né? Por isso que é importante você anotar e tomar notas de tudo para que você não se esqueça. Mas eu ia seguir uma série falando sobre o Evangelho e nós interrompemos no domingo passado porque nós falamos sobre paternidade, pela questão do Dia dos Pais. Mas eu quero iniciar uma série de ministrações falando sobre o Evangelho. Amém? Amém? Pregando o Evangelho. E a primeira ministração dessa série foi quando o Evangelho não dá certo. Lembra? A gente pregou? Quando o Evangelho não dá certo. E tem possibilidade do Evangelho não dar certo? Tem. A gente explicou quando é que o Evangelho não dá certo. Quando não tem arrependimento, quando não tem quebrantamento, quando não existe uma cruz e quando o Evangelho é mesclado com conceitos de filosofia humana ou qualquer outro segmento que não seja o Evangelho essencialmente como ele é. E a mensagem de hoje, o tema dela é o Evangelho, a religião e a cruz de Cristo. O Evangelho, a religião e a cruz de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho hoje, algumas verdades. E dentre essas verdades eu tenho crido muito que nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos pregar o Evangelho para os evangélicos. Isso é fato. Estamos vivendo um momento onde nós precisamos pregar o Evangelho para os evangélicos. O Brasil, até a década de 80, tinha cerca de 8 a 7% de evangélicos. Éramos chamados de Zé Povinho. Não sei quantos aqui são dessa época. Zé Povinho. Porque a gente era minoria. Então ser crente era ser careta. Na minha época, eu brinco que quando você se convertia, você não se convertia, você não virava evangélico. Quando você se convertia, na minha época, você virava crente.
Você agora está na lei dos crentes? Alguém lembra dessas expressões? Está na lei dos crentes agora? E os mais antigos ainda eram assim: você agora é protestante? Você é protestante, é? Acho que não tem mais protestante, só tem evangélico, né? Esse é o problema, né? Só que interessante que quando o primeiro protestante se manifestou, que foi Lutero, ele não se manifestou para protestar contra o mundo. Lutero se levanta para protestar contra a igreja. Daí nasceu as 95 teses. Ele pregou as 95 teses, não foi em porta de bar, não. Lutero pregou as 95 teses nas portas das igrejas católicas. Então, o termo protestante não tem nem a ver com o mundo. Tem a ver com aqueles que protestam contra a igreja falsa, ou a falsa doutrina, ou o falso evangelho. E, para ser sincero, nós precisamos de novos protestantes. A gente já tem muito evangélico, viu? Mas está faltando protestante. Está faltando pessoas que protestem contra os absurdos dos evangélicos dos nossos dias. Então, eu não tenho dúvida de que nesses dias há uma necessidade de pregar o evangelho aos evangélicos, por conta de todos os desvios que a igreja evangélica tem sofrido. Então, mais ou menos em 80, nós éramos cerca de 7%, éramos chamados de Zé Povinho. Você é crente? Nossa, não acredito que você agora é crente. Agora você diz, sou evangélico, parabéns. Você não é mais uma denúncia contra o pecado, você só mudou de ambiente aos finais de semana, você só alterou sua agenda, você continua sendo a mesma pessoa de sempre, que bom. E houve uma onda avassaladora de crescimento da igreja. Hoje nós somos quase 40%, olha, 33%. Segundo o censo último de 2019, eu não sei se teve pesquisa do IBGE esse ano, eu não vi ainda, nós estamos quase beirando os 35%. A gente fala, nossa, uau, o evangelho está avançando. Não sei se é bem isso não, viu? Porque a proposta bíblica é que quando o evangelho avance, a terra seja salgada e iluminada. Porque nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Quer ser salgada? Começa a ter gosto amargo para muitas pessoas e começa a iluminar as trevas onde elas estão. Então a gente vê muitas igrejas evangélicas e uma coisa que eu não sei se eu sou meio maluco quando eu vejo as coisas de outra maneira, mas vou falar algo aqui, não podia nem falar que está filmando, mas vou falar. Eu fiquei tão feliz que fechou as igrejas. Gente, pensa numa pessoa que ficou feliz, foi eu. Os pastores amigos me perdoem. Mas eu fiquei feliz. E eu queria que ficasse fechada pelo menos uns 2 anos. Viu? Mas você não fechou, por isso que eu fiquei feliz. Primeiro porque eu não fechei, né? Segundo porque agora a gente vai ver quem é quem. Agora a gente vai ver quem está firmado em Jesus, quem está firmado em pastor. Imagina os pastores que viviam de agenda, que transformou o ministério em profissão. Vai fazer agenda onde agora? No presídio, né? Porque lá ninguém vai. Então, eu acho que de tudo que aconteceu nesse período de pandemia, uma das melhores coisas que aconteceu foi isso. Deus está reajustando os nossos valores de fé. Porque se você que está assistindo, e você que está aqui,
passar esse período e tiver mais crente do que você já era, é porque você é fiel mesmo, viu? Mas se passar esse período e você não quiser voltar mais para a igreja, não há surpresa. É porque a igreja nunca foi fundamento na sua vida. O evangelho sempre foi opção. E o evangelho não pode ser opção em nossa vida. O evangelho tem que ser prioridade. E esse choque, que a gente está vivendo nos países da igreja perseguida é bem pior. Não sei se você ora pela igreja perseguida, mas eu oro e acompanho. E na Nigéria, por exemplo, todos os anos se queimam mais de 100 igrejas evangélicas. Vários irmãos são mortos por amor ao reino, ao Senhor. Mas eles não param de reunir, gente. Eles encontram um mato, eles encontram uma caverna, eles encontram uma gruta, um lugar, e eles vão. Lá é outro tipo de proibição. Lá é o islamismo, e agora o Estado Islâmico, que proíbe cultos. E não é proibição de fechar as portas, não, é proibição de causar morte. Então essa verdade do Evangelho para nós é absurda. A gente acaba meio que se acostumando a ser crente. E hoje, com quase 35%, aparece lá no censo, na pesquisa do IBGE: você é evangélico? Sou, não praticante. É evangélico não praticante. E existe? Existe. Antigamente não tinha um católico não praticante? Tem o evangélico não praticante. Eu acho que tem mais evangélico não praticante dentro da igreja do que fora dela. Existe. Infelizmente existe, mas existe. Fato. E quando você vai analisar a Bíblia, a palavra evangélico não aparece nenhuma vez na Bíblia. Nenhuma. Só se for nessas traduções de hoje que o pessoal está adaptando, Tem a Bíblia do maconheiro, tem a Bíblia do viado, gay, não pode falar viado. Tem a Bíblia do monte de coisa, A Bíblia do ladrão, agora tem a Bíblia para todo mundo. Não tem isso tudo não, gente, é que vai chegar, tá? É porque já tem as Bíblias assim. Aí você vai ler essas Bíblias, essas Bíblias temáticas, elas são mais amaciando o ego das pessoas do que pregando verdade. É tipo aquelas caixinhas de promessa de antigamente, lembra? Só tem promessa. Não tem repreensão, não tem exortação, só promessa. Eu sou contigo, não temas, vai tudo dar certo. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Então a gente pega só a rosa e esquece os espinhos, Só que o evangelho não é só rosa não, tem espinho também, viu? Só que a gente não quer os espinhos, a gente quer o evangelho ostentação, O que é o evangelho ostentação? Hoje a gente tem o evangélico ostentação. É tipo assim, sabe? Vou dar um exemplo, tem o funk ostentação. É aquele moleque lá que ele cresceu na favela, pobre, pedia pão na padaria do seu Manuel. Aí ele aprende a cantar, faz uns funk que o povo gosta, se torna rico. Ele não sai da favela, ele constrói uma mansão na favela, mas ele não ajuda ninguém. Ele quer mostrar para todo mundo que ele venceu na vida. Aí ele tem o melhor carro da comunidade, ele tem a melhor casa, com piscina, com tudo, cordão de ouro no pescoço, volta e meia faz uma festa para os amigos de infância, Dá uma esmola ali para os amigos. Seu Manuel da padaria que deu pão tantas vezes nem sequer é lembrado. E aí a gente tem hoje os evangélicos ostentação, que é igual. É aquela pessoa que se converte, mas ela não prega o evangelho para ninguém, ela não serve, nem com seu tempo, nem com seus bens, nem com nada. Ela só mostra Deus, aí compra o carro lá, coloca propriedade exclusiva de Deus, ou senão foi Deus que me deu, mas não dá uma carona para o irmão, não leva o irmão doente no hospital. E se a irmã tiver em dores de parto, ele chama a SAMU. É o evangelho. Falso, Verdadeiro não.
E a gente precisa voltar a ouvir o Evangelho. Sabe por quê? Porque senão a gente vai se intoxicando, a gente vai acostumando a viver isso, sabia? E vai chegar uma hora que os valores vão estar tão invertidos que aqueles que estão vivendo o verdadeiro Evangelho vão começar a entrar em crise, achar que estão vivendo alguma coisa falsa, de tantos valores invertidos. Então hoje a gente tem tido uma influência de algumas teologias muito malignas na igreja, que nem são teologias. A gente usa a expressão teologia só para dizer os ensinamentos que estão chegando, mas não são teologias, porque a palavra teologia, no seu conceito essencial, ela é linda, ela é pura. Teo é Deus, e logia é estudo do caráter, dos princípios, dos fundamentos de Deus, teologia. Então eu não gosto nem de usar, né? Mas eu vou substituir teologia por filosofia. A gente está tendo a entrada de tantos conceitos filosóficos na igreja. Dentre eles eu vou citar alguns, né? Antigamente o maior perigo para a igreja era a teologia da prosperidade. Qual foi o conceito pregado durante muito tempo da teologia da prosperidade? Foi que você só é abençoado se você for rico. Então dê seu tudo para Deus, que Deus vai dar tudo para você. Porque se você é filho de Deus, você não pode andar a pé. Se você andar a pé, você é derrotado, você está infiel. E essa teologia cresceu porque algumas pessoas começavam a praticar os princípios, e os princípios funcionam, mas elas não praticavam os princípios simplesmente para honrar a Deus, elas praticavam para prosperar mesmo. E aí aqueles que conquistavam, né? Eu me lembro que um dia eu estava almoçando com um pregador desses, conferencista internacional, e nós estávamos no restaurante, e aí a gente estava falando sobre o que cada um pregava, né? E aí ele começou falando, graças a Deus, que ele começou falando. Aí ele disse: quando eu vou pregar nas igrejas, eu digo assim, porque eu tenho um amigo que me ama muito, e esse amigo, igreja, eu sei pregar assim também, gente, que eu não faço, mas sei. Esse amigo, ele me abençoou porque eu andava de pé descalço, hoje eu ando de BMW. Esse amigo me deu uma cobertura no caminho das árvores. Esse amigo falou, deu tudo menos salvação, deu tudo menos vida eterna, deu tudo menos relacionamento. Aí ele falando todo empolgado, achando que tipo assim, né? Eu aqui tenho esse pregadorzinho aí, não tem nada que eu tenho. Aí quando ele terminou de falar, eu falei: é só isso que você prega? Ele falou: é. Eu falei: rapaz, muito pobre, viu, que você prega. Porque tudo que você está falando aí, o macumbeiro também tem. Tudo que você está falando aí, o maçom tem mais. Então, se isso aí é sinal de que seu amigo é um bom amigo, eu acho que a gente não está falando do mesmo amigo. Porque o meu amigo morreu por mim na cruz. O primeiro presente que ele me deu foi esse. Ele tomou o meu lugar de condenação. Não, mas é o mesmo amigo. Eu falei: sim, mas você está valorizando mais o que você recebeu do que o que ele fez por você, querido. Isso não é evangelho. Evangelho não é o que eu posso receber de material. Evangelho é: ele tomou meu lugar na cruz. O inferno era para mim, o pecado me matou, mas ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. Isso é evangelho. Agora, quando você ouve só testemunhos de bens materiais, de sucesso e conquista, nem todo mundo vai ter êxito depois de abraçar o evangelho. Muita gente vai abraçar o evangelho e vai morrer. Muita gente vai abraçar o evangelho e vai ser expulso de casa. Aqui no Brasil não, né? Mas em outros países é verdade. Então nós precisamos voltar ao evangelho. E precisamos pregar o evangelho para os evangélicos, viu? Porque hoje o meu medo não são os descrentes. Eu não tenho medo dos incrédulos, mas me assusta os evangélicos. Então a filosofia, né, a teologia da prosperidade foi substituída pela filosofia da autoajuda, a filosofia coaching, e vários outros conceitos de psicologia e psicanálise que estão dentro da igreja, envenenando a igreja, trazendo para as pessoas um conceito mais filosófico do que de princípios da palavra. E aí nós somos quase 50%, porque
33, chegando a 35, só falta 15. Isso sem somar com os católicos. Se somar com os católicos, já somos 97%. E eu considero a Igreja Católica, uma igreja cristã. Eu considero. Porque senão não posso crer no protesto de Lutero. Lutero protestou contra a igreja cristã. Que igreja? A católica. Então, você acredita que tem gente lá dentro que é salvo? Sim. Acredito. Eu tenho alguns amigos padres que são mais crentes do que alguns pastores que eu conheço. Mas e a idolatria? Bom, os que eu conheço não são idólatras. Tem gente lá dentro que não é idólatra? Tem. Tem gente que está lá dentro que não adora Maria. Reconhece e respeita, mas não adora. E eu digo isso porque eu já preguei igreja católica. Já pregou já. E foi uma unção, meu irmão, um negócio louco. Já preguei. E aí tem gente lá dentro que está salvo? Tem. Salvação é graça, é reconhecimento do sacrifício único e suficiente de Jesus. E se a gente for colocar a idolatria, vamos colocar a idolatria ao dinheiro na igreja evangélica, é bem maior do que a idolatria a ídolos na igreja católica, viu? Tem muito ídolo que não tem nome de ídolo, mas é ídolo. Tem gente que idolatra o templo que construiu. Tem um pastor amigo meu, toda vez que eu ia na igreja dele, ele estava construindo um templo grande, né? Ele queria me mostrar o templo todo, e eu sou muito assim, eu não sou muito de bajular, sabe, eu não gosto. Aí eu me lembro que pela terceira vez indo lá, ele, vamos aqui, varão. Eu falei, pastor, tu já me mostrou isso aí 3 vezes com essa. Não, varão, mas da última vez que você veio não estava assim mais não, mas não quero ver não, quero ver não. Ô varão, se alegra com minha alegria. Eu falei, a sua alegria não é a mesma minha. Ele olhou para mim assim, ô varão, está com inveja? Eu falei, não, é que simplesmente o que te alegra não me alegra. Eu vou falar para você o que me alegra. O que me alegra é resgatar vidas, é construir pessoas, não templos, catedrais. Isso me alegra. O que me alegra é ver alguém chegar na igreja destruído e ser restaurado, chegar viciado e se tornar liberto, chegar infiel e se tornar fiel. Isso me alegra. Agora, construir templos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A gente nem chama o nosso local de reunião de igreja. A gente chama de local de reunião, porque igreja não é isso aqui. Igreja somos nós, unidos em um só corpo, quando Cristo é o cabeça. Aí depois, que estava tudo pronto, a igreja fez uma reunião e tirou ele. Ficou lá o templo, lá um bonito, lá para outro. Quando Jesus chegou em Jerusalém, em Mateus 24, que os discípulos viram o templo, ficaram, uau! Jesus falou, não fica alegre não, porque não vai ficar pedra sobre pedra, viu? Vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então quer se alegrar? Não se alegra porque você opera milagres, sinais, porque você constrói templos. Alegre-se porque o seu nome está escrito no livro dos céus. Em Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus diz isso para os discípulos. Então estão alegres por quê? Porque expulsou o demônio? Ei, para com isso. Então nós precisamos voltar ao Evangelho. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 ao 25. Quem encontrou, diga achei. Eu amo essa parte da Bíblia porque ela é uma expressão do verdadeiro Evangelho. 1 Coríntios 1, do 18 ao 25, diz assim: certamente, sem dúvida, com certeza, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o quê? O poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios,
e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Algumas versões diz o doutor da lei. Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais. Se tu és o Cristo, nos prove. E os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. Bom, ele disse que o evangelho é o quê? O poder de Deus, ele não falou isso? E agora ele está falando o que aqui? Cristo é. Então Cristo é o evangelho, mesma coisa. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus. Daqui nasceu aquela ministração minha, a fraqueza dos planos de Deus, lembra? Eu amo aquela pregação, gente, de vez em quando eu ouço ela. A fraqueza dos planos de Deus, como Deus gosta de trabalhar com as coisas que não são, como Deus nos dá um caminho mais difícil, como Deus sempre dificulta as coisas para se revelar. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana, para já desfazer qualquer tipo de questionamento, né, daqueles que não conhecem a palavra. Hoje tem fraqueza em Deus. A fraqueza de Deus só existe quando Ele está relacionando-se com o homem. A fraqueza de Deus não fala de uma fraqueza no sentido de algo que Deus tenha de vulnerabilidade, mas, por exemplo, a fraqueza de Deus, Deus quer começar uma grande nação, e aí Deus, ao invés de pegar um casal de jovens, cheio de vitalidade, pega um casal de velho, o velhinho com 90 anos, já quase partindo, a velhinha, além de velhinha, estéril. Isso é fraqueza, porque se a gente for pegar, né, coloca aqui, ó, você vai começar uma nova nação, está aqui o velhinho e a velhinha, está aqui uns jovens, você quer qual? Eu dizia, esse jovem aqui, para que eu quero esse velhinho não vai morrer, quando for fazer, o menino vai dar um negócio, vai morrer. Mas a fraqueza dos planos de Deus começa justamente aí, é que Deus não conta com a nossa força. Deus não conta com a sua força. A sua melhor versão não serve para Deus. Não serve. Então esse capítulo, especificamente, Paulo traz muitas verdades sobre o Evangelho. A primeira delas é que não dá para entender o Evangelho com mente racional. Por isso ele diz que a palavra da cruz é loucura. Então, eu sempre digo para as pessoas, ou você é louco ou você é lógico. Se você for lógico, dificilmente vai se relacionar com Deus de maneira legal. Mas se você for um louco, tem um ditado por aí que eu gosto muito, já dizia o meu querido Ariano Suassuna, patrimônio histórico, né, de conhecimento brasileiro. Ariano dizia que a alegria do doido é encontrar outro. Todo quando encontra outro doido que acredita no que ele fala, eita, o doido fica de boa, achei outro doido, né? Então o Evangelho é a loucura, e é a loucura justamente porque o Evangelho ele destitui todo tipo de participação humana no processo da salvação como causa. Como assim, pastor? Mas foi eu que aceitei Jesus. Te enganaram, viu? Não foi não. Você não aceitou Jesus não. Foi Jesus que te aceitou. Não, mas sou eu que venho para a igreja. A Bíblia diz que é Ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Você sabe qual é a maior mentira desse evangelho falso? É dar ao homem o poder. Não temos poder nenhum.
O poder que temos é a ação do Espírito Santo em nós. Então, quando Paulo está falando aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, existe uma maneira de nós sermos salvos, e a única maneira é a loucura da pregação. É você dizer para as pessoas o seguinte: olha, diferente do convite que a gente ouve, né? A pessoa está passando uma luta, a gente diz assim: ó, vamos para a igreja que vai tudo melhorar. Então a pessoa vem para a igreja não porque ela tem consciência de que ela precisa se arrepender dos pecados, mas ela vem para a igreja porque ela quer mudar de vida, ela quer melhorar. E aí, nessa proposta de melhorar de vida, alguns não melhoram, pioram. Aí se afastam da igreja para sempre, culpando a igreja. Alguns culpam Jesus. Eu costumo dizer, e aí o tema da nossa ministração é o evangelho, a religião, e aí eu vou falar um pouquinho sobre esse ponto, né? Evangelho e religião. O evangelho não te promete mudança de vida no sentido de bens materiais. O evangelho até nos garante que seremos cuidados por Deus, mas a proposta principal do evangelho é mudar a sua vida eterna. Ô pastor, você é contra a prosperidade? Eu não. Mas eu sei distinguir a diferença entre prosperidade e riqueza. Se você não sabe, você é mais pobre do que quem não tem dinheiro. Qual é a diferença do próspero e do rico? É simples. O rico, ele quer ter mais para se sentir melhor. Ele quer ter o melhor carro para mostrar, ele quer ter a melhor casa para mostrar. E o próspero? O próspero também quer ter mais. Não existe problema em você querer ter mais. Eu quero ter uma casa maior, eu quero ter um carro maior, né? Não só melhor, eu quero ter um carro maior. Acho que nem cabe, né? Porque se eu fosse ter um veículo do tamanho do meu coração, tinha que ser um metrô, um trem, para caber tanta gente, para fazer tanta coisa. Então o próspero, ele quer ter mais para servir melhor. O rico, ele quer ter mais para se sentir melhor. Então não é problema você querer ter mais, mas qual é a intenção do seu coração? É para mostrar que você tem a melhor casa das pessoas da sua família? Para mostrar que você venceu na vida? Que o rejeitado da casa se tornou o rei? Deus até fez isso, mas quando ele estava lá no trono em Hebron, Deus disse para ele: eu coloquei você no trono por amor do meu povo Israel. Ou seja, o que Deus vai dar para você, Ele não vai dar para te levantar e honrar seu nome. Ele vai te dar para colocar você num lugar onde o propósito dele alcance outras pessoas. Isso é prosperidade. Então eu sou a favor da prosperidade? Sou. Mas entendo também que nem todo mundo vai ser chamado à prosperidade. Vai ter gente que vai morrer lá dentro de uma aldeia evangelizando índios, e a única riqueza que o cara vai ter vai ser uma cabana e um fogão, como Hudson Taylor, que morreu pregando o evangelho, e quando morreu só tinha uma esteira, um candeeiro e uma cadeira. Mas esse homem para mim é mais próspero do que os milionários e magnatas desse mundo, porque um dia os céus vão ter um acerto de contas, e aí você vai ver o que é riqueza e o que é prosperidade. Muitos que a gente olha aqui, que considera: nossa, Deus tem abençoado tanto esse irmão. E por que a gente diz isso? Porque o irmão chegou de chinela havaiana na igreja, e agora o irmão calça um tênis de R$2.000. Deus tem prosperado, Deus tem abençoado. Ei, vamos parar com isso, gente. Quando é que eu sei que Deus tem abençoado sua vida? Quando você se torna mordomo, e você entende que tudo que você recebe de Deus tem propósito de alcançar pessoas. Isso é evangelho. Mas a religião, ela traz uma proposta muito egocêntrica, colocando o homem no centro de tudo. Você se torna causa, e você nunca será causa. Você é meio, e você é um dos meios. E se um dia você deixar de fazer, Deus levanta alguém melhor que você para fazer. Para com isso. Não pense que Deus perde quando você sai da igreja, não. Porque se eu sair dessa igreja, quem vai perder é você. Se eu sair do evangelho, se eu for para o mundo, e daí? Grande coisa. Se você for é porque você nunca recebeu Jesus de verdade, porque quando você recebe Jesus, meu irmão, você vai passar perrengue, viu? Vai passar luta, vai passar guerra,
Vai passar. A proposta do Evangelho vai ter sofrimento, sim. Não, eu só quero a parte boa, não quero a parte do sofrimento. Não tem opção. Ou você aceita, entende que vai passar por luta e sofrimento, ou não é Evangelho. Então Paulo vai dizer isso. Imagine, por que Paulo diz que é loucura? Porque você chega para a pessoa e diz assim: olha, quero te fazer um convite. Para quê? Você vem para a igreja, você vai mudar de vida. A pessoa diz: como assim? Isso muito me interessa. Bom, se você está desempregado, você vai se tornar empresário. Não vai nem ser empregado, você vai se tornar empresário. Se você é solteiro, vai casar com o príncipe, com a princesa. Se você quer ser cantor, vem para cá, porque agora o mercado gospel está bombando. E aí começa, aí a pessoa diz assim, eu falando isso, eu vejo aquela cena do desenho animado, as cifras rodando no olho, já viu? Trum, trum, trum. Estou imaginando, né? Aquela luzinha aparecendo assim, igual desenho animado, e a pessoa imaginando. E é. Quer dizer que se eu for, minha vida muda. Meu irmão, quem rejeita um convite desse, faz for besta. Mas aí você muda o discurso. Você diz o seguinte: olha, a pessoa está lá toda alinhada, né? Toda acabada. Que ele espera assim: olha, você está assim porque você está vivendo uma vida de pecado. Mas você quer mudar de vida? Quero. Então, primeiro, reconheça que você é pecador. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados. Então você está assim porque você está vivendo uma vida de pecado, mas existe solução para você. Jesus já morreu na cruz por você, e se você reconhecer o sacrifício de Jesus como suficiente para a sua vida, você então pode mudar de vida. Você pode até não ter muito dinheiro daqui uns dias, mas você tem certeza de que você está aguardado para a eternidade. Você começa a falar, a pessoa pensa assim: poxa, isso aí não é muito atrativo não. Saiu nem, é melhor a parte lá, eu prefiro a parte do carro, da casa. Primeiro, reconhecer que eu sou culpado. Já não quero. Eu quero ser vítima, culpado não. Eu quero ser vítima. Aí o evangelho do vitimismo ganha a cena. Só saiu da igreja porque se decepcionou com alguma coisa dentro da igreja. Aí vai aqueles que gostam de cultuar o vitimismo e diz: a igreja precisa pedir perdão para as pessoas. Para com essa palhaçada. A igreja precisa pedir perdão. Paulo foi rejeitado quando entrou na igreja, a igreja não quis nem meia com Paulo. Vem para cá, Paulo. Paulo, não, aqui não, esse cabo aí não, ele aí é assassino. Mas rapaz, ele se arrependeu, é assassino, fora daqui. Mas aí Paulo sai da igreja batido, Barnabé aparece e Paulo diz assim: meu irmão, isso não, a igreja me rejeitou, a igreja não me amou, eu tive uma experiência com Jesus, mas a igreja me rejeitou, então eu vou deixar a igreja. Não tem isso na Bíblia, isso é coisa de nossos dias. Rejeitado pela igreja, rejeitado pelos judeus. Se tem alguém que foi rejeitado, foi o tal do Saulo, viu? E o bichinho devia ter complexo, viu? Porque era feio. Como é que você sabe que era feio? Pelo menos é o que diz as pinturas da época, né? Baixinho, 1 metro e pouquinho, careca. Era todo um cara. Esse homem tem motivo para ser complexado até a alma. Aí hoje a gente pega isso, né? E a gente tenta amaciar o ego das pessoas. Não, você não pode ser tão duro com as pessoas, porque senão você vai matar. Mas o evangelho é para matar mesmo. Evangelho não é para dar vida, não é para matar. Não, é para matar, é para matar. Você tem que morrer para que Cristo nasça em você. Evangelho é para destruir convicções humanas e trazer certeza de que sem Jesus eu não sou ninguém. João 15, versículos 5 e 7: sem mim nada podeis fazer. Olha, se tem um cara que poderia entrar na igreja e já se tornar pastor, era Paulo. Você já viu o currículo dele? Filipenses 3 é o currículo de Paulo. Depois você lê lá, Filipenses 3, ele diz: judeu de judeus, fariseu de fariseus, segundo a lei irrepreensível. Se é nas igrejas de hoje que o homem chega, já é para o púlpito. Deus não. Deus botou no tratamento 11 anos. Quanto tempo? Bom, 11 anos é tempo, viu?
11 anos sem pregar, 11 anos sem ser lembrado, 11 anos sem receber uma oportunidade de cantar na frente, 11 anos. Se fosse os crentes de hoje, ficava não, na igreja para quê? Não tem oportunidade, ninguém me dá oportunidade na igreja. Quer oportunidade para quê? Para cantar na frente. Não, porque Deus tem um chamado na minha vida, pastor, mas ninguém me dá oportunidade para pregar. Aí para pregar, não falta ouvinte, na rua, no presídio, no hospital. Não, mas ele quer pregar onde tem plateia. Aí você pega a pessoa e coloca nela um conceito de que ela é a pessoa importante. Não existe pessoas importantes no Evangelho. Sinto dar essa notícia para vocês. A única pessoa importante do Evangelho é Jesus. Você só é importante se andar com Ele, sabe? Se andar com Ele, Ele pode te dar importância. Ele não tem problema com isso. Jesus não concorre conosco. Deus não tem problema em nos honrar, queridos. Mas quando isso acontecer, você tem que reconhecer que só está acontecendo porque você está andando com Ele. Ó Jesus, eu sei que eu só estou aqui comendo nesse lugar porque o Senhor é comigo, viu? E aí Paulo vai dizer, o povo não quer ouvir isso porque é loucura. Então como é que Deus começa a fazer o Evangelho chegar nas pessoas? Primeiro ele diz, eu vou destruir a sabedoria dos sábios. Aqueles que chegam na igreja achando que sabem, sabe? Não serve, para o Evangelho não serve. No Evangelho é chegar, por mais que saiba como Paulo, dizer assim, tudo que eu sei eu considero como um esterco. Não só isso, ele diz assim, eu vou aniquilar a inteligência dos inteligentes. Na era da inteligência emocional, e eu sou estudante de inteligência emocional, eu sou a favor da inteligência emocional, mas a inteligência emocional não substitui a essência do Evangelho. A inteligência emocional não é resposta para o eterno, é resposta para o agora. A resposta do eterno é o sacrifício do Cordeiro de Deus lá na cruz. E eu acho que a maior frustração que existe vai ser inteligente aqui e descobrir depois que cruzar a linha da eternidade que foi um bobo a vida inteira. Mas é o Evangelho. Então Paulo vai dizer, olha, isso aqui está errado. Então o verdadeiro Evangelho vai ser um confronto à minha ideologia, um confronto à minha sabedoria, um confronto à minha filosofia com a loucura única da pregação da cruz. E aí muita gente diz assim, eu quero um sinal, como judeus. Eu já vi gente crente, irmão, gente, pelo amor de Deus, eu já vi gente crente dizer assim, eu preciso de um sinal de que Deus me ama. Ei! Se a cruz não é suficiente, esquece. Quer que Deus mande o quê? Um anjo vai dizer, olha, eu estou aqui porque papai mandou dizer que te ama. Esquece isso. Mas os judeus pedem sinal. Judeus aqui, entenda-se, religiosos. Os religiosos amam sinais. Os religiosos amam sinais. Por quê? Porque o segmento de Jesus, ele tem uma característica muito simples. Pega isso que eu vou falar agora. O segmento de Jesus, e eu estou usando essa palavra segmento para não usar cristianismo, porque Jesus nunca foi cristão, e cristianismo também é religião, então esquece cristianismo. O segmento de Jesus não pode ter pessoas sagradas. A única pessoa sagrada é Ele. Mas o apóstolo, o ungido, o vice-querubim, o vice-deus, não esquece, não tem. Só tem um que é digno de honra, glória e louvor no Evangelho. O nome dele é Deus, Pai Todo-Poderoso. Através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então o segmento de Jesus não pode ter pessoas sagradas. O segmento de Jesus não pode ter lugares sagrados. Nem mesmo Jerusalém, tá? Tem uma ministração minha antiga, eu não gravei não, mas eu sonho em gravar. As coisas que eu não farei quando for a Jerusalém. O que é que você não vai fazer quando for a Jerusalém? Não vou orar no Muro das Lamentações. Por quê? Porque o meu Messias já veio. E o muro lá é para lamentar porque o Messias não veio.
Ah, não, mas é a herança do templo. Eu sou o templo. Mas eu vou levar o pedido de oração e botar lá no muro. Não vale de nada. A oração que é respondida lá é respondida aqui também. Quem falou isso? Jesus. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Nem em Jerusalém, é aqui, em espírito e em verdade. Então não vou orar no muro das lamentações. O que você não vai fazer também? Não vou batizar no Rio Jordão. Mas é profético, é simbólico para você. Para mim o meu batismo já foi suficiente. Estou satisfeito. Mas é porque Jesus batizou aqui. Nem sabe se foi aquele rio. Isso é conceito de religião e dentro da igreja evangélica. Conceito idólatra. Vou trazer o ramo da oliveira onde Jesus chorou. Vou trazer as pedrinhas lá do Monte das Oliveiras. Não vou, isso aí eu não vou fazer nada disso, tá? Mas é um turismo espiritual. Bom, para quem não conhece o Santo dos Santos, até que pode ser um turismo espiritual. Mas quem conhece, eu acho que não tem nenhum lugar mais extraordinário na terra do que o Santo dos Santos. Como fator histórico, acredito que seja muito bom. Mas com conceito espiritual, se você ainda está apegado a lugares e formas, você ainda é religioso, sim. Se você ainda coloca pessoas como causa da sua relação com Deus, você ainda é religioso, sim. Se você tem lugares e você reverencia lugares, até mesmo Jerusalém, você é religioso, sim. Mas você não vai comprar nenhum talite para quando chegar aqui orar e jogar sobre a gente? Não, não vou. Não vou. A religião não tem pessoas sagradas, não tem lugares sagrados. A religião não, a religião tem. O segmento de Jesus não tem pessoas sagradas, lugares sagrados, nem objetos sagrados. Eu lembro quando o chofar chegou no Brasil, eu estava lá, viu? Quando chegou. Nunca esqueço a primeira vez que eu vi o chofar sendo tocado. É uma experiência extraordinária. Estava no ginásio do Ibirapuera no ano 2000, tem 20 anos. E aí era congresso, e na abertura do congresso eles colocaram, distribuídos no ginásio, 12 tocadores de chofar. E aí na abertura do congresso, né, nunca esqueço essa cena, me arrepio até hoje quando eu falo. Agora vamos abrir oficialmente o nosso congresso e que os ministros toquem o chofar. Quando eu ouvi pela primeira vez o som do chofar, eu falei, uau, que lindo. E lindo demais. Falei, eu tenho que aprender a tocar esse negócio. Aprendi, sei tocar, já dei aula dos 3 toques, Chevarim, Teruá, Devarim. Mas sabe como foi que chegou? Eu conheci gente que você não podia tocar no chofar dele porque é sagrado. Meu chofar é ungido no monte, no óleo. Só quem é ungido pega no chofar, porque o chofar é um instrumento sagrado. Sagrado. Onde tiraram isso? Nem na Bíblia é instrumento sagrado. Mas aí tinha gente, né? E eu dizia que isso aí é um chifre podre, que foi tratado, isso fede a carniça. E tinha alguns que ainda fedia, que eu que ensinava a limpar. Você tem que aprender a tratar, que isso é um chifre, tá? A Bíblia só reconhece um instrumento sagrado na terra, eu e você. E por que somos instrumentos sagrados? Porque o Criador vive dentro de nós. O chofar vai ser sagrado se estiver na minha mão. Esse lugar vai ser sagrado se eu estiver dentro dele. Sua casa é sagrada porque você é filho de Deus e você habita lá. Mas aí a gente vê a idolatria com objetos, com tudo, religião. Pessoas brigando por posição dentro da igreja, reconhecimento. Religião. 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 E hoje, sem medo de errar, a religião evangélica é a mais nociva de todas. Por que ela é nociva? Vou explicar por quê. Primeiro, porque ela não é unida. Os evangélicos vivem brigando por política. É mentira? Os evangélicos consideram mais a sua ideologia política do que o sangue de Jesus e a aliança com os irmãos. Os evangélicos.
Então, se você é de direita, eu não posso comer com você porque eu sou de esquerda. E você ainda vem me dizer que você é seguidor de Cristo. Você é seguidor de esquerda e de direita. Você é religioso. Se você rompe a sua aliança com o irmão por causa de ideologia política, você não conhece Jesus. Ah, mas ele é de esquerda e a esquerda apoia o aborto, e daí que ele é da esquerda? Eu tenho nada a ver que ele é da esquerda. Eu tenho o seguinte, irmão, numa grande casa não tem só irmão gente boa não, viu? Tem uns irmãozinhos ruins também. Tem uns irmãos que gostam do que você não gosta. Então, se a gente vai se unir com o irmão porque, não, mas ele tem uma ideologia. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Valorize o sangue de Cristo. E se você acha que ele está errado, seu papel, sabe qual é? Orar por ele, para que Deus ilumine os olhos dele. Então você é o quê? Esquerdita, de direita? Eu não sou nenhum dos dois, eu sou do reino lá. Ó. Sou do reino. E já disse isso aqui várias vezes. Se a esquerda estivesse governando, eu continuaria orando como eu oro todos os dias pela minha nação. Então a gente está vendo isso. A religião evangélica é nociva por quê? Porque ela idolatra homens, os ungidos de Deus. E aí os ungidos de Deus, que muitos deles não são ungidos coisa nenhuma, são aproveitadores da fé, usam o evangelho para tirar dinheiro das pessoas, se aproveitam do sofrimento alheio, usam os sinais para impressionar. Então a religião evangélica ela é nociva, como qualquer outra religião. Por isso que o segmento de Jesus nunca será cristianismo, religião evangélica, é seguir o caminho, Cristo, discipulado, discípulos. E aí, meu irmão, se você quiser seguir esse caminho, se prepare para ser perseguido pelos irmãos. Porque a perseguição será na sua própria casa. Que casa? A igreja mesmo. Você começa a pregar a verdade, quem vai tentar se opor a você não é o quem está lá fora não, é os irmãos dentro da igreja. Dizer, você não pode falar isso, como é que você fala isso? Da igreja? Não estou falando da igreja, porque eu sei a distinção entre igreja, organização e igreja, organismo. A igreja, organismo, eu estou dentro dela. E nem tudo nela eu gosto, mas eu sou parte dela. Então, o evangelho vai confrontar o nosso ego, vai destruir as nossas convicções humanas, e a tendência que nós temos de nos tornar religiosos é muito grande. Você sabia que é muito fácil ser religioso? Vou dar um exemplo simples. A gente tem um culto aqui. Olha como é fácil ser religioso. Qual é a base da religião? Valorizar ritos e normas e dogmas mais do que valorizar o sacrifício de Cristo. Olha como é fácil ser religioso. A gente tem um culto aqui, a gente tem um momento de louvor, onde a presença de Deus pega todo mundo, chora. A gente quer repetir domingo que vem para que seja igual. Olha, canta aquele hino que tu cantou domingo, porque quando tu cantou, meu Deus do céu, bicho, eu me arrepiei todinho. Olha, o fogo desceu. Então a gente vai fazer igualzinho para que seja a mesma coisa. Não vai ser. Porque se tem uma coisa que Deus não gosta é de coisa igual. Ele é o Deus da diversidade. Por isso que unidade não tem a ver com igualdade. Diversidade é entender que mesmo tendo diferenças, nós somos unidos por um único sacrifício, o de Cristo. Mas é fácil ser religioso, sabia? Se apegar a formas, a ritos, a práticas. Você ouve alguém dar o testemunho, é porque o Espírito Santo inclinou meu coração para fazer uma oferta. Olha como é fácil ser religioso. E eu então fiz a oferta de 10 mil reais. E o irmão está falando na sinceridade, porque Deus falou com ele mesmo. Não foi pastor que manipulou, não foi ninguém que induziu. Ele está contando a história dele ali, falando, e minha vida, irmão, estava destruída e Deus mudou a minha história. Glória a Deus, se emociona, é verdadeiro, é legítimo. Aí você fala, olha o caminho aí, ó, para sair da miséria. Vou fazer uma oferta também. Se deu certo com ele, vai dar certo comigo. Religião. Repete normas, práticas, dogmas
e esquece do relacionamento. Deixa eu falar uma coisa para você, os princípios são iguais para todos, mas a maneira como Deus se revela a cada um de nós é totalmente diferente. Mas a religião, ela quer enquadrar todo mundo num pacote só. E a gente gosta disso, sabe? Sabe o que é pior? É que a gente gosta. A gente não, né? O povo gosta. Eu não gosto. A gente gosta do cara que cobra 10 mil reais para pregar um final de semana, que exige hotel 5 estrelas, que só come em restaurante chique, e que acaba de pregar, bota o povo para orar, fecha o olho todo mundo para orar, quando você abre o olho o homem sumiu, arrebatado não foi. Não deu tempo nem você tirar uma selfie. A gente gosta disso, o povo gosta. O povo gosta. Aí a gente tenta justificar com argumentos tão... Não, é porque assim, né? O ministério dele... Bom, se ele tem ministério, já não serve, porque o ministério é do Espírito Santo, tá? E a Bíblia vai dizer que nós somos cooperadores do Espírito Santo. Se você não aceita ser cooperador, não serve não, viu? Nessa história toda a gente é aquele jumentinho que entrou lá, né? E o povo gritando, Osana, e o jumento, oxa, eita, tu é famoso, ontem eu estava pastando, agora eu estou aqui, ó, tapete no chão, eita, que eu vou voltar amanhã sozinho, para que eu quero Jesus, aí volta, o povo toma pedra no jumento, vai para o teu canto. A religião faz isso, irmãos. A gente se esquece de que tudo que temos e somos é porque Ele governa sobre nós. Aí começa a colocar o evangelho como um caminho profissional, a igreja, e eu fiquei pensando, né, nesse tempo de pandemia, eu falei, como é que será que tá os caras das agendas agora, hein? Agenda aberta para 2020, não teve, até teve em janeiro, mas aí cancelou tudo. Quem cancelou? Jesus. Vai pregar onde agora? Só tem duas opções, ou no hospital, para pregar, porque o que tem gente carente precisando, né? Pregar no hospital, ou pregar aí na rua. Então, a religião destrói a essência da cruz de Cristo. E aí Paulo falando em Gálatas, quero que você abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, para a gente terminar. Gálatas capítulo 6, versículo 11. De todas as cartas de Paulo, aquele mais combate à religião é Gálatas. Gálatas é uma epístola anti-legalismo, anti-religião. E começa falando lá no capítulo 1, né? Se um anjo do céu descer e pregar o teu evangelho que não seja aquele que nós temos pregado, é amaldiçoado. Então é anti-religião. Capítulo 3 é um capítulo extraordinário. Paulo está invocado, chateado, quando ele escreve o capítulo 3. Ele xinga os Gálatas, né? De um palavrão terrível que podia xingar na época, mas era palavrão, Jesus falou que era. Ele diz, insensatos, loucos, Gálatas, quem vos ensinou a se apartar da simplicidade do evangelho de Cristo? Ele acaba com os irmãos Gálatas. Paulo está chateado, porque nessa igreja Paulo pôs um fundamento sólido, a cruz de Cristo, a graça. Aí chegou os irmãos da religião e começou a dizer, não é bem assim não. Quer dizer que o sacrifício é suficiente? Não é não. Você tem que se circuncidar. Que era a circuncisão? Era a cirurgia feita no órgão genital do homem, como uma operação de fimose, que era um sinal de aliança lá do Antigo Testamento. Mas Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 3, que a circuncisão para nós que somos de Cristo é feita no coração. Assim como a carne do judeu foi marcada, Cristo circuncidou o seu e o meu coração no dia que nós recebemos Ele. Ele circuncidou o nosso coração. Nós somos circuncidados sim, no coração. E aí esses irmãos chegaram lá e começaram a mudar tudo, dizendo para os irmãos que não é bem assim não. Quer dizer que você crê que Jesus morreu por você e é o suficiente? É. Como diz a linda canção que no Brasil é cantada pelo nosso irmão Fernandinho, nada além do sangue. Nada além do sangue. Se não for o sangue o que te dá condições de se relacionar com Deus,
você é religioso. Se você considera que você é abençoado, eu vou falar algo agora que parece absurdo, mas é verdade. Você acredita que você é próspero só porque você é fiel? Religião também. Aí quer dizer que eu tenho que ser infiel? Não, mas fidelidade não pode ser causa. Fidelidade tem que ser resposta. A graça que me alcançou. Porque senão você vai orar igual aquele religioso lá de Lucas 18, lembra? Eu te dou graça, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Eu entrego os meus dízimos em dia, as minhas ofertas. E Jesus fica olhando para ele assim e pergunta para os discípulos: qual dos dois saiu justificado? Porque o publicano bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, pecador, e não tem coragem de olhar para o alto. Aí Jesus pergunta: quem saiu justificado aí? Aí todo mundo fica olhando para o fariseu. O fariseu é todo correto, dizimista, ofertante, primiciante, não perde um culto, fiel à esposa. Bom, só pode ser o fariseu, né? Às vezes não. Só que o que a religião faz? A religião até permite que a gente faça essa oração no primeiro dia que a gente chega na igreja. A oração do publicano. Eu não estou incentivando você a chegar diante de Deus e dizer: misericórdia porque eu sou pecador, porque eu não creio dessa maneira. Mas eu sempre chego diante de Deus e te dou graças porque a tua graça me alcançou. Eu estou aqui por tua causa. Eu não estou aqui porque eu sou fiel. Eu não estou aqui porque eu oro todo dia. Eu não estou aqui porque eu jejuo todo dia. Eu não estou aqui porque eu sou um bom crente. Eu estou aqui porque o teu sangue foi derramado por mim. O teu sangue é que me mantém de pé. A tua graça é que me sustenta. Isso é evangelho. O contrário disso é religião. E aqui Paulo chega em Gálatas capítulo 6, versículo 11, olha o que ele diz: veja com que letras grandes eu escrevi a vocês com minha própria mão. Todos os que querem ostentar-se na carne, pelo que fazem, eles querem obrigar vocês a se circuncidar. O que o religioso faz? O religioso, ele cria um padrão que nem ele consegue seguir, mas ele exige de você que você siga. E agem assim somente porque não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? A religião sempre vai dar um jeitinho para amenizar as coisas. Sempre. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar de vocês, da carne de vocês, para dizer: olha quantos discípulos eu tenho, olha quantos seguidores eu tenho nas redes sociais, me respeite que eu tenho autoridade. E aí esse irmão, né, que estava jantando comigo, que falou que Deus deu a BMW, ele diz assim: você fica pregando isso aí, mas você não sabe que eu vendo 80 mil DVDs por ano. E eu tenho, você pode vender 1 milhão, meu irmão. Pregando a mensagem errada, para Deus tanto faz. Se gloria do que faz. Quando você coloca o que você faz como motivo, né? É porque eu sou um pregador extraordinário, é porque eu já preguei. E aí a gente vê, né? O cara vai no Paraguai pregar e coloca pregador, conferencista internacional. Foi no Paraguai pregar ali. Paraguai ali, você cruzou a ponte, está lá. Quando eu fui para Rio Grande do Sul, e aí eu fui para Santa Maria, né? Uma cidade lá. Aí o pastor falou: vamos jantar, vamos almoçar, vamos. Aí almoçamos e tal. Quando eu cruzei a pista, estava escrito: bem-vindo ao Uruguai. Aí eu, oxe, aqui já é Uruguai? Ele disse: é. E não tem nada assim, passa direto? Ele disse: não, lá na frente tem. Mas até ali assim, mais ou menos, é como se fosse a mesma coisa aqui. Aí eu falei: nossa, quer dizer que eu estou no Uruguai. Fiz uma viagem internacional. Aí o cara volta e diz: pregador internacional, Uruguai. E aí coloca o currículo, né? Aí você fala: esse cara aí deve ser famoso, viu, gente? Onde o homem já pregou. Mas para mim, os maiores pregadores estão nas piores favelas.
Aqueles caras, sabe, que vão lá onde ninguém quer ir. São muito mais nobres que eu, pelo chamado que tem evangelístico, claro. Isso tem muito a ver com o chamado, né? Mas a gente valoriza isso, né? De se gloriar na carne, no que faz. Aí ele diz: mas longe de mim, diga também, vamos lá, todo mundo junto, diz assim: longe de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar de novo? Longe de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Solta um beijo para ele. Dê um aplauso a Jesus. Quer se gloriar? Se glorie na cruz de Cristo. Quando a pessoa começar a te elogiar: nossa, você é uma benção, irmão. Nossa, irmão, que benção você é. Já desconstrói já, tá? Diz assim: não, querido, isso aqui é resultado da cruz, viu? Eu não presto não, viu? Se tu conhecesse essa versão aqui antes da cruz, acho que tu nem meu amigo era, viu? Já desconstrói toda a glória humana. Ô pastor, você é uma bênção de Deus. Pergunta para minha esposa como eu era quando ela me conheceu. Mas você não já era pastor? Sim, mas era um religioso de carteirinha. Então, quando a pessoa começar a encher sua bola, já, você mesmo fora. A pessoa começou a encher sua bola, você pega lá e fura. Nossa, irmão, você é irmão, que palavra abençoada. Você prega muito. Aí aquilo que a gente aprendeu, né, com o nosso querido Ricardo: você não está com nada, mas Jesus está com tudo. Já não deixa não, gente, não deixa não. Porque é assim que começa, sabe, o orgulho começa assim. A pessoa começa a falar: meu irmão, que bênção que você é, meu irmão. Até quando você faz um favor, uma bênção, você leva uma cesta básica para a pessoa, você leva alguma coisa, ela começa a colocar você: ô meu irmão, Deus é na sua vida. Você fala: não, querido, isso aqui não é eu não, isso aqui é a graça de Deus. Eu estou aqui por causa da graça. Antes de ser crente, nem dar esmola eu dava. Agora que eu sou crente, eu não posso ver ninguém sofrendo aqui. Mas é Jesus, isso aqui não é eu não. Só que só quem pode fazer isso é você. Só que sabe o que a gente faz? O irmão fala: pastor, você é uma bênção. Pela misericórdia de Deus, né, irmãos? Pela misericórdia de Deus. Você vê o cara falando, você fala: que infeliz está bem gostando do que eu estou falando. Não é assim não? Pela misericórdia do Senhor, assim, né? Deus me usa poderosamente, mas... E aí vai. Então, quando a pessoa começar com encheção de linguiça, né? Encher a sua bola: ô pastor, vocês estão, querido? Isso é Cristo, viu? Se tirar Cristo aqui, o que sobra não dá para fazer nada. Se tirar Cristo aqui, o que sobra é resto. O que é que você faz com o resto da comida? Você guarda para comer depois? Tem gente que faz, né? Uma comida francesa famosa, restaurante. Você come no outro dia. Mas geralmente o resto, que você fica lá no prato lá, né? Ninguém pega, a não ser que você seja muquirana, né? Muquirana é uma série que tem no YouTube que me apresentaram essa semana, os meninos me apresentaram, os muquirana. Gente, assista, viu? Você vai ver o que é um speed miséria na vida de uma pessoa. Os muquiranas são... Eu nunca vi aquilo na minha vida não, eu fiquei assim: gente, pelo amor de Jesus, tem gente assim? Tem. Coloca lá no YouTube, os muquiranas. É viciante de você, mas assista pouco para não ficar influenciado, viu? Daqui a pouco ficar muquirana também, aí eu vou ter que exorcizar você. O espírito da muquirana, sai desse discípulo agora, né? Então assim, você precisa se gloriar na cruz de Cristo. Quando a pessoa começar a encher sua bola: você canta muito, meu Deus, já corta. Isso aqui é graça, irmão, de Cristo. Não tem nada aqui que presta não. Ô pastor, mas não tem nadinha assim que presta? Tem nadinha aí de Joaldo assim que seja bom? Bom, Paulo vai dizer algo bem interessante, depois a gente volta para Gálatas para encerrar, tá? Em Romanos capítulo 7, Paulo vai dizer algo muito interessante: e eu faço das palavras dele, que não são dele, são inspiradas pelo Espírito Santo, eu faço das palavras que estão escritas aqui, minhas palavras. Romanos capítulo 7, tá?
versículo 18. Eu faço dessas palavras as minhas palavras nessa manhã. Romanos 7,18, ele diz: porque eu sei que em mim, em Joaldo, na minha carne, 90% não presta, mas tem 10% aqui que... É isso? Não é não? Na minha carne não habita bem nenhum. Ô pastor, mas eu me achava tão gente boa, mentiroso, se enganando. Porque quando eu quero fazer o bem, não consigo. Então, por aí, voltamos para Gálatas, também para a gente terminar, que já vai dar meio-dia. Então ele diz: olha, não quero me gloriar que não seja na cruz de Cristo. Ele diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão é coisa alguma. Ou seja, nem você circuncidar ou não circuncidar, nada. Mas sabe o que é importante? Aí ele diz: o ser uma nova criatura. E sabe por que você é uma nova criatura? Você não é uma nova criatura porque você decidiu. Você é uma nova criatura porque aquele que não tinha pecado, segundo aos Coríntios 5:21, Deus o fez pecado por você, para que nele, eu e você, fôssemos feitos a justiça de Deus. Por isso que você é uma nova criatura. Aí ele diz: e a todos que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre Israel de Deus. Que regra? Entender que é a cruz de Cristo a causa. A causa de quê? De tudo. De eu ser salvo, de eu obedecer, de tudo. Sabe quando é que a gente começa a se perder? Quando a gente começa a valorizar a nossa espiritualidade mais do que a gente valoriza o sacrifício de Jesus. Gente, eu já fiz isso, tá? Já fui assim. Já fui. Já teve orgulho da religião? Já. Poxa, a primeira igreja que eu me converti tem até hoje uma cultura de orgulho. Eu saí de lá orgulhoso. Eu achava que aquela era a melhor igreja do Brasil, a única igreja certa. Orgulho religioso. A gente está aqui num prédio, né? O pessoal que está na internet não sabe disso. A gente está aqui num prédio de 5 andares. Aí outro dia a Geisa, né, que é a nossa discípula, falou: ô pastor, meu irmão disse que uma igreja quer alugar a parte de baixo, aqui, a parte da entrada. E aí o senhor acha o quê? Eu disse: glória a Deus, queria que cada um estivesse no andar. Mas não tem problema não alugar com a gente aí? Não, por quê? Mas o senhor não vai ficar triste não? Eu disse: eu triste? Nem todo mundo vai congregar comigo não, irmãos. Tem gente que não vai gostar nem da minha cara, vai me olhar e vai dizer: não gostei desse homem. Pronto, acabou, vai embora, vai para outro canto. Eu não vou ganhar todo mundo sozinho, até porque eu sei que Deus vai trazer as pessoas que entendam segundo o Espírito que a gente prega. Mas sabe como é o pensamento religioso? Quer dizer que vai alugar aqui embaixo para outra igreja? Se brincar, no dia da ceia ainda chamava eles para comer com a gente. Chamava ou não chamava? Chamava. Só se eles não quisessem vir. Mas o pensamento religioso é concorrência. Está chegando um concorrente. Não, irmão, está chegando um concorrente não. Está chegando os irmãos aí. Os irmãos estão chegando. Só que eu acho que os irmãos não pensavam igual a gente, ainda alugaram. Tem uma igreja em cima? Não, a gente não quer não. Aí não alugaram. Eu não estou dizendo que foi isso, eu não sei, né? Mas não deu certo. Então nós precisamos acabar com essa mentalidade religiosa de concorrência, de superioridade. Entender que se a gente tem que se gloriar, sabe onde é que nós vamos nos gloriar? Na cruz de Cristo. Ah, vou me gloriar porque eu prego bem. Não, você vai se gloriar na cruz de Cristo. Se não for isso, irmão, é religião. Então, para resumir, o que é religião? Religião é todo pensamento, todo pensamento que sustenta você sem o sacrifício de Jesus. Isso é religião. Se você acha que é a sua fé, se você acha que é o seu dinheiro, se você acha que é a sua bondade, se você acha que é a sua justiça, é religião. Mas se você olha para a cruz e diz:
esse lugar era meu, e Ele morreu por mim. Se você olha para a cruz e diz, quem era para estar ali era eu, mas Ele morreu por mim. Se você olha para a cruz e olha para você e diz, eu não tenho como responder esse amor nunca, mas eu vou honrá-lo durante toda a minha vida, por gratidão. Você entendeu o sacrifício. Você não jogou pedra na cruz, você não cuspiu no sacrifício de Jesus. Você segue firme porque você entende que quem tomou a decisão primeiro foi Ele. Ele veio até nós e nos buscou. Quando a gente nem sequer queria saber dele, Ele nos buscou. E vai continuar nos buscando sempre, porque o sacrifício dele só é desvalorizado pelo homem. Mas Deus sabe o valor que foi e o preço que foi ver o seu filho ser humilhado, morto naquela cruz. Então vamos orar e agradecer pelo sacrifício dele. Fica de pé. Levante suas mãos para o alto. Eu queria que você fizesse um momento de gratidão nessa hora. Comece a agradecer a Ele pelo sacrifício. Comece a agradecer a Ele. Quero ouvir sua oração. Agradecendo a Ele pela bondade dEle, pelo amor dEle. Levante sua voz em um momento de gratidão. Comece a falar com Ele. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pela Tua entrega. Obrigado porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz por mim. Foi por mim que o Senhor morreu. E que tudo que eu tenho e sou hoje é única e exclusivamente por causa do Senhor. Comece a agradecer a Ele nessa hora. Senhor, te pedimos perdão por todas as vezes que nos sentimos suficientes, por todas as vezes que nós colocamos a nossa fé, as nossas escolhas como condição para que fôssemos aceitos. Nós te pedimos, nos perdoe nessa manhã, livra-nos de toda a religiosidade, livra-nos de nós mesmos, do orgulho, como ora o salmista no capítulo 19, que a soberba não se assenhoreie de nós, mas que possamos reconhecer que é o teu sacrifício que nos alcançou, que um dia estávamos perdidos e fomos encontrados, que o nosso pecado um dia nos matou, mas o Senhor morreu para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Queremos te louvar nessa hora, queremos te engrandecer nessa hora, queremos te exaltar nessa hora, queremos te dar graças nessa hora e queremos te pedir, venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, glorifica o nome de Jesus em nós e através de nós, e se essa glória tiver que vir pelo sofrimento, que ela venha, se essa glória tiver que vir pela perseguição, que ela venha, mas nós queremos que Cristo seja glorificado em nós, que Ele seja exaltado, nós queremos que Ele seja reconhecido em nossas ações, em nossas reações, e que o Teu nome seja colocado acima de todo nome, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso poderoso a Jesus, aleluia.